Oh, glória a Deus. Bom, se fosse dar uma oportunidade para todos os irmãos aqui, a noite seria muito pequena. E é exemplo da gente que, se tivesse jeito de deixar o outro falar, seria melhor até, né? A gente sentar e ouvir, então eu creio que todo mundo está tranquilo. Todo mundo quer ficar sentado mesmo. É o melhor que existe, né? O povo tem um ditado, fala, é o melhor que está tendo. O melhor que está tendo é ficar sentadinho mesmo, esse é o melhor. Então nós vamos... Glória a Deus. 1 Timóteo. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. O irmão Valdivino já conhecia aqui, né, irmão Valdivino? A igreja não, mas aqui o lugar, o local, né? Já deve ter trabalhado por aqui. Trabalhou pertinho, né? Ah, certo. Então foi fácil para achar, né? Graças a Deus, foi fácil. Então nós vamos ler Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, é assim que está escrito aí? Glória a Deus. Então vou repetir. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Amém. Esse mistério é grande mesmo. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O Senhor Jesus abençoa a leitura da palavra em nossos corações. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Eu creio que não vou tomar muito tempo. Eu creio que serei bem breve naquilo que eu quero falar nessa noite, naquilo que Deus, né, colocou no meu coração para falar. Pode ser que até já preguei esse tema aqui já há muito tempo atrás, mas eu quero falar um pouquinho sobre doutrina ou engano, sei lá, mais ou menos por aí. Eu vou falar um pouquinho sobre doutrina nessa noite. E doutrina quer dizer tudo que é objeto de ensino ou disciplina. Doutrina é isso. Então é claro que quando nós pensamos em doutrina, a gente pensa em igreja e tem pessoa que até pergunta para a gente, como já perguntaram para mim. Já perguntaram para mim, escuta, que dia que é dia de doutrina lá na tua igreja? Já perguntaram isso. Eu gosto de culto de doutrina. Às vezes você convida a pessoa para ir num culto. Escuta, você não quer fazer uma visita para nós no culto lá? Fala assim, eu gosto de culto de doutrina. Que dia que é o culto de doutrina lá? Aí a resposta é essa. É todo dia. Que é o culto de doutrina, é todo dia. Todo dia é culto de doutrina. Então doutrina é isso. Fala de ensino, fala de disciplina. Agora, é claro que a doutrina não é só pensando numa religião. A doutrina é em tudo que você pode pensar.
cada departamento tem a sua doutrina, cada lar, cada família. Eu, por exemplo, tive uma doutrina em casa que eu só vou dar o testemunho, mas não vou exigir isso de ninguém, porque, afinal de contas, quem sou eu para exigir as coisas dos outros? Quem tem que exigir é Deus. Então, naquilo que Deus exige de nós, então aí nós temos que obedecer. Mas o Sebastião exigir que você faz igual eu fiz, ou você exigir que eu faça igual você faz, não é assim, é individual. E eu estabeleci uma doutrina em casa, isso aí é eu, Sebastião, que eu estava nascendo um filho atrás do outro. Era um atrás do outro. Uma coisa foi o 8 meio encarreado. Falei, eu vou ter que estabelecer uma doutrina. Quando a mais velha minha estava com 14 anos, já apareceu um gavião. O gavião é o marido dela mesmo, né? Apareceu um gavião que queria namorar ela com 14 anos. Eu vim falar para ele, falou assim, filha, aqui em casa eu vou ter que estabelecer uma doutrina aqui. Que doutrina aqui vai começar com 16. Com menos de 16, as meninas não começam, mas de jeito nenhum, já está estabelecida a doutrina. Por que o senhor fez isso? Eu fiz isso porque foi um descanso para mim. Em primeiro lugar, é um descanso para o pai, quando o pai não precisa ficar preocupado, porque tem uma filha com 12, com 13, com 14 anos namorando, e coitado, o pai não dorme, a mãe não dorme, acabam mais cedo. Então, é para dar um descanso para o pai e a mãe. A doutrina é para isso. Entendeu? Você já pensou um pai ou uma mãe deitar na cama e saber que a filha está com 15 anos, está deitadinha na caminha dela lá? Gostoso. Tem nenhum namorado para encher o saco com 14, 13 anos, ficar atrapalhando. Que aparece, viu? Parece gavião de bando. Então, estabeleci a doutrina. Aí ajeitou, né? Aí, o que acontece? Acontece que o moço falou, e eu espero esses 2 anos. Vocês esperam. Falei, tudo bem. Né? Se eu estiver esperando mesmo, isso é uma prova de amor, meu irmão. Prova de amor. Então, com a primeira aconteceu isso. Mas eles são caprichosos. O dia que ela fez o aniversário, 16 anos, ele foi lá em casa. Foi lá em casa, levou o pai, a mãe, com ele e uma irmã. Chegou um carro cheio de gente lá. Eu falei, pronto, olhei para minha mulher, pisquei para ela, ó. O gavião trouxe a família. O irmão chegou lá em casa, eram umas 9 horas da manhã. E conversa vai, conversa vem, e ninguém fala nada. O almoço saiu, o franguinho morreu, e nós almoçamos, e conversa vai, e eu conversando com o pai dele, e a minha mulher conversando com a mãe, com a irmã, e ele do lado e tal, e a minha filha por lá, também do lado e tal. Eu estou quieto, eu estou sabendo o que vai acontecer, mas... 4 horas da tarde. A hora que eles tinham que ir embora, porque morar longe, né? A hora que tinha que ir embora, falou assim, agora não tem jeito, tem que falar, né? O pai dele falou assim, Sebastião, o negócio é o seguinte, nós viemos aqui, não é só um passeio comum. É que o meu filho queria conversar com o senhor a respeito da sua filha e tudo. Ele estava pensando que está querendo namorar ela, não sei como é que está a posição sua. Falei, vamos sentar, então vamos lá dentro. Sentamos na sala, peguei a mensagem do profeta, perguntas e respostas no 14. Falei, então aqui, ó, eu vou ler isso aqui. Se enquadrar dentro disso aqui, tem namoro. Se não enquadrar, não tem. Ali o irmão Brana, na mensagem perguntas e respostas 14, fizeram uma pergunta para o irmão Brana se o moço pode beijar a moça na saudação e tal. O irmão Brana falou, para com isso. Fica só no aperto de mão, na despedida e tchau. Eu li isso, falei, dá para namorar desse jeito? Ele falou, dá, então pode começar. Eu perguntei para ela, escuta, você está de acordo? E eu estou. Está tudo de acordo? Tá, então tem uma doutrina aqui.
Aí eu li a mensagem, dá para namorar? Dá. Então pode começar a namorar. Aí começou com 16 em ponto. O outro genro meu foi mais cauteloso do que esse ainda, que o outro genro meu, minha filha nasceu 2 horas da tarde. Ele só pediu ela em namoro depois das 2 horas para completar os 16 anos. O marido da Sara. Ele falou, não, eu vou desafiar o teu pai, eu vou esperar completar os 16 até na hora que ela nasceu. Ele procurou saber que hora que ela tinha nascido para... Não precisa ser tanto assim também. Mas eu sei, irmão, que eu fui agraciado com isso aí, porque pelo menos não perdi noite de sono com o filho, para lugar nenhum, que eu sabia que estava tudo quietinho. E teve umas que passou dos 16, eu falei para a mulher minha, escuta, mas a Débora já está com mais de 18 e está tudo quieto. Eu achei que ela não ia ver, não estava lutando para inteirar os 16 logo, e agora passou os 16, 17, não está dando nem confiança. Falei, pois é. Ela estava em oração, esperando a pessoa certinha. Foi papo, encaixou. E as demais, aconteceu tudo desse jeito. Eles começou depois dos 16. Para mim foi uma bênção, é uma doutrina que eu coloquei dentro de casa. Entendeu? Foi uma bênção para mim, uma bênção para elas. Porque ela já tem mais estrutura, não tem muito ainda, com 16 anos, ainda não tem muito. Mas já tem mais do que 13, 14 anos. 13, 14 anos, um pai e uma mãe deixam uma filha com 13 anos arrumar um namorado, o pai e a mãe estão contribuindo para matar aquela menina. E às vezes o pai e a mãe não têm esse conhecimento, mas está contribuindo para matar ela. Depois, minha filha está sofrendo, o pai e a mãe é culpado. Porque abriu... sortou a corda, abriu a cerca, deixou. Aí minha filha tem 13 anos, mas ela é madura. Madura coisa nenhuma, não tem nada maduro com 13 anos, não. Não existe maturidade com que eu nem sei porque que eu entrei nisso, mas está falando de doutrina, né? Então, tudo bem, isso tudo faz parte da vida. Se um dia você estiver criando a tua criança, como nós vimos aqui apresentando essa criança, as mães e os pais, vocês sabem disso. Luta para vocês criar no caminho de Deus, e amanhã, se tiver uma oportunidade de você deixar sair com 12, 13 anos, não faz isso não, pelo amor de Deus. Não faz isso. Fala, filha, deixa o pai colocar uma doutrina para te ajudar você. É para te ajudar. É para você encarar as coisas com maturidade. Porque coisa não pode brincar. Brincadeira é deixar para o povo do mundo brincar. Deixa eles brincar à vontade. Nós não tem nada a ver com brincar. Nós estamos caminhando para o céu. O povo de Deus não tem esse negócio de ficar brincando. De jeito nenhum. Nós estamos muito acima desse negócio de brincadeira. Entendeu como é que é? Então... me deu vontade de falar um pouco sobre doutrina. E doutrina não é só no lar, aí é individual. Cada pessoa coloca a sua doutrina. A pessoa tem uma fazenda aqui, quem coloca a doutrina aqui é o Maurício, é dono aí, ele coloca a doutrina dele. A doutrina minha aqui é assim, assim, assim. Eu quero que plante o café desse jeito, quero que capina assim, quero que aduba desse jeito e tal. Ele é que estabelece a doutrina. Entendeu? E na casa é a mesma coisa, e lá na oficina, o dono da oficina é a mesma coisa, entendeu? Não tem uma doutrina lá na oficina que você trabalha, irmão Isaac? É você que manda, que faz a doutrina, ou é o patrão que faz? É o patrão que faz a doutrina. Entendeu? Tem pessoa, irmão, que tem uma doutrina na oficina dele, que se cair um parafuso, acata e põe no lugar. Dá para você pentear o cabelo nas peças, assim, tudo... E tem outros que tem uma doutrina que deixa amontoado uma coisa sendo a outra e não está nem se preocupando com isso aí. Cada um tem a sua doutrina, a sua maneira, o seu dom, entendeu? Tem pessoa que tem uma doutrina de capinar e cortar o mato. Tem outros que tem uma doutrina de montuar tudo, passar por cima. Né? Cada um individual tem a sua, né? A doutrina. Doutrina ruim de fazer serviço mal feito. Mas tem outros que tem a doutrina boa, gostosa a doutrina, né? Tem modo que, você já pensou, um casal de namorado que está na doutrina, né? Que tem uma doutrina sã, que agrada a Deus.
Eu carrego um testemunho, mas isso aí é coisa que faz muitos anos, né? Eu estou com 63, faz 65 anos disso. O testemunho é antes de eu nascer, né? Antes da minha mãe casar. Meu pai disse que foram num terço lá. Meu avô e minha avó, e meu pai e minha mãe estavam namorando, então foi. Chegou lá no terço e tal, e teve um bailezinho lá, aquela coisa e tal, uma brincadeira, depois tinha vindo embora. A hora que vinha vindo embora, meu pai... Meu avô com a minha avó na frente, meu pai atrás, com a minha mãe. Meu pai levou o minguinho, o dedinho, assim, enroscado o dedinho dela. Minha mãe falou, pelo caminho parece que está ficando estreito. Sabe que doutrina gostosa, irmão? Você já pensou? Coisa mais boa. Você já pensou que coisa boa, que casamento bom que deu, que durou 64 anos, porque a morte levou o papai. E a mamãe está lá com vida ainda e criou 6 filhos, e nós nunca discutimos um com o outro. Que coisa gostosa, que doutrina boa. Então, essas coisas aí. Isso aí é tudo. Mas vamos passar para a doutrina, então, essa doutrina essa doutrina religiosa, essa coisa, que isso aí começou, sabe aonde? Lá no Jardim do Éden, esse engano. O profeta fala na mensagem, o Éden satânico. Olha para você ver. Ali no princípio da igreja, não creram em 3 deuses. O profeta está falando, vai pensar que a igreja de Pentecoste creu em 3 deuses, não. Não, de jeito nenhum. E sabe onde ele começou esse negócio aí? Essa falsa doutrina, essa coisa? E começou lá no Jardim do Éden. Satanás começou lá. O profeta dizia, ele começou por meio de um engano religioso no Éden. Onde ele começou, Satanás, ele é o pai da mentira, o pai do engano. Veja, começou lá no Jardim do Éden. Veja, e ele tem continuado desde então. Ele é o pai do engano. Veja, você não precisa ficar preocupado com o comunismo, não. O comunista não tem nada a ver com isso. Não. É a igreja o problema, não é o comunismo. O povo está com medo do comunismo e o problema não é o comunismo, é a igreja que é o problema. Quando você está dentro de uma falsa igreja, você está dentro da falsa doutrina. Aí que está o detalhe. Está dentro do falso ensinamento. A igreja pode ser a coisa mais linda do mundo, mas se ela ensina que Deus é 3 pessoas da Santíssima Trindade, você está no maior perigo do mundo. É a falsa doutrina que você está seguindo. Você está seguindo 3 deuses, aí depois na hora da partida, para que você vai pedir? Você vai pedir para o Pai, vai pedir para o Filho, ou vai pedir para o Espírito Santo? Para quem que você vai pedir, Senhor? Você vai ter que falar senhores, né? Vai pedir para os 3? Senhores, tem misericórdia de mim? Não, a Bíblia diz que é Senhor, tem misericórdia de mim. Singular. Então ele começou lá. É a igreja, não é o comunismo. Aí é onde tem que vigiar. Porque você está pensando numa coisa e a coisa é outra. E pega de surpresa. Entendeu? Que coisa. Nada. É a igreja. Você tem que vigiar. Não são os comunistas os que enganarão os escolhidos, os que vai lutar para enganar os escolhidos. Não. Não é aquela pessoa que está bêbada, aquela pessoa que está debaixo da ponte, que está com o saco nas costas, que vai perseguir você.
é que vai perseguir o Filho de Deus, o eleito, é que vai enganar você. Não, você não vai ser enganado por pessoas assim. Você vai ser enganado por pessoas religiosas. E o cabeça da religião chama Satanás, que é o primeiro que pregou o evangelho na terra. Pastor, mas Satanás prega o evangelho? Ele foi o primeiro pregador. Ele foi o primeiro pregador. E ele foi na menina dos olhos de Deus. Ele foi em Eva. Você vê como é que é? Ele derrubou Eva. Ele pregou um evangelho falso, uma doutrina falsa para Eva. Você sabe o que é doutrina falsa? É distorcer a verdade. Deus falou para Eva e Adão, se vocês comerem, vocês vão morrer. O diabo falou, não vai morrer não. Pronto, está aí a falsa doutrina. A Bíblia fala que Deus é um só. As igrejas falam que é três. É Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas. Aí está a falsa doutrina. Entendeu como é que é? Mas a doutrina verdadeira é você poder enxergar as escrituras do jeito que ela é. Por revelação. Está vendo? Não é por entendimento humano. Amém. Oh, não somos comunistas, não, igreja, veja. Oh, que coisa, não são os comunistas. Nós sabemos que eles negam a Deus, tudo bem. Mas eles negam porque são anticristo, seguro que são. Em princípio, porém, eles não são o anticristo. O anticristo veja, o anticristo é religioso e muito religioso e pode citar as escrituras e fazê-las ver tão singela como Satanás fez ali através no princípio. Ele citou, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. Ela disse, sim, podemos comer de todas as árvores do jardim. Deus diz, não vai comer de todas, tem uma que você não pode comer. A serpente falou, não, pode comer sim, não tem problema não. Falsa doutrina. Oh, que coisa, não há uma árvore no meio do jardim que Deus tem dito para não comer dela, nem mesmo tocá-la, porque no dia em que fizer, nesse dia morrereis. Eva falando para a serpente, mas tem uma árvore que não pode tocar, Deus falou que não pode. A serpente respondeu para Eva, seguramente não morrereis, pode comer sim, não tem perigo não. Sabe por que Deus não quer que vocês toquem nessa árvore? É porque se vocês tocar, vocês vão conhecer as coisas que nem Deus conhece. Vocês vão conhecer igual a Deus. Por isso que Ele não quer que você toque. Porque Ele não quer que ninguém sabe igual Ele sabe. A serpente falou isso para Eva e enganou ela. Entendeu como é que é? Então ele começou o engano religioso desde o princípio. Desde o jardim do Éden já começou a falsa doutrina e veio caminhando. Ali no princípio da igreja, não crer em 3 deuses. Você não pode encontrar essa classe de doutrina entre os apóstolos. Você nunca viu isso na Bíblia. Entre os apóstolos, que Deus é 3 pessoas da Santíssima Trindade. Foi depois da era apostólica que essa doutrina entrou e verdadeiramente chegou a ser uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia. A doutrina da deidade causou em Nicéia uma separação em 2 sentidos. E essa separação saíram 2 extremos. Simplesmente foi o politeísmo, crendo em 3 deuses, e o outro foi o unitarismo. Naturalmente, isso tomou um tempo para se desenvolver, porém sucedeu, e o temos hoje em dia,
Porém, a revelação através de João, dada pelo Espírito às igrejas, foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a plenitude. Não há nenhum outro Deus. E ele pôs seu selo sobre esta revelação. É aí que Deus selou a coisa. Considere isso. Quem foi o pai de Jesus? Mateus 1,18. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o pai de Jesus. Veja bem. Porém, Jesus mesmo diz que Deus era seu pai. Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo, como frequentemente expressamos, esse termos faz ao Pai e ao Espírito Santo uma pessoa só. Entendeu como é que é? Cadê os três? Veja. E em verdade são um. De outra maneira, Jesus teve dois pais. Se for para enxergar de outra forma, ele teve dois pais. Deus é o pai de Jesus, o Espírito Santo é o pai de Jesus, então tem dois pais? Não. O Espírito Santo é o próprio Deus. É um. Você entendeu? E ele habita no Filho, então é uma pessoa só. Oh, porém, notem que Jesus disse que ele e o Pai eram um, não dois. Isso produz um Deus. Desde que isso seja histórico, escrituristicamente verdade, o povo pergunta de onde vieram os três. Foi uma doutrina fundamentada no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Foi ali que nasceu essa doutrina da Santíssima Trindade, essa falsa que veio do inferno, que é a maior idolatria que existe. É crer que Deus é três pessoas distintas uma da outra. Idolatria. E a gente estava misturado com isso aí lá atrás. Eu estava. Eu cria que o Pai era uma pessoa, primeira pessoa, e Jesus era a segunda pessoa, o Espírito Santo era a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu cria desse jeito. Entendeu? Eu criei nessa falsa doutrina, porque eu não conhecia pelas Escrituras. Mas quando eu fiquei conhecendo, sai dela, povo meu. É Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não incorra nos seus pecados e não seja participante das suas pragas. Oh, essa trindade, uma palavra absolutamente fala direito. Inescriturística. Foi baseada sobre os muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses, você sabia disso? Muitos deuses. Ô, irmão, o que significa essas árvores de Natal? Essas bolaiadas bonitas, coisa linda. O que significa isso aí? Quando eu fiquei sabendo da realidade, eu nunca mais gastei um centavo com árvore de Natal. Árvore de Natal. Sabe o que significa essas bolas na árvore de Natal? Isso aí, você está apontando para o Deus do Sol. É paganismo, irmão. Tudo paganismo. Entendeu como é que é? Esses enfeites, tudo enfeitando a cidade. E o povo, e se brincar um pouco, até os crentes vai lá na praça para ver os enfeites, acha bonito, admira. Ai, que coisa mais linda. Tá? Eu enfeitava minha árvore em casa, pastor. Meu pastor da minha igreja não tinha problema. Falou que não tinha problema, né? Eu comprava casa do vizinho lá e enfeitava. Ficava brilhando a noite inteira. Tava na escuridão, tava nas trevas e tava brilhando. Porque estava nas trevas, mas estava nas trevas, não tinha conhecimento da palavra. Quem não anda na luz está nas trevas. Entendeu? Então é assim, essas bolas de Natal, essas árvores de Natal, isso é tudo comércio, é tudo enfeite, é tudo paganismo apontando para o Deus do Sol. É o Deus do Sol. É o círculo romano do dia 21 ao 25 de dezembro, que comemora o Deus do Sol. Paganismo. Entendeu? Por isso que a hóstia é redonda, ela tem um formato também. É tudo paganismo, ó. Aos quais
orava, eles tinham isso. O paganismo. Também orava aos seus antepassados, por considerá-lo como mediadores. Foi somente um passo para dar nomes novos aos deuses antigos. E agora nós temos santo para torná-lo mais bíblico, assim sendo, em vez de Júpiter, Vênus, Marte, etc., nós temos Paulo, Pedro, São Paulo, São Pedro, Santa Maria, Santa Fátima, Santa, entendeu? Santa Rosária, Santa Ernestina. Usaram o nome dos irmãos para camuflar, né? Os falsos deuses. Santa Quitéria. Entendeu como é que é? Santa Guadalupe. Santa Quitéria. Tem muita cidade aí que chamava Santa Quitéria e mudou o nome. Inclusive Puyuna, o nome dele Puyuna era Santa Quitéria, e passou por Puyuna. Entendeu como é que é? Nome de santo. É Senhora do Socorro, é Senhora da Lourdes, Senhora... Tem santa para o mundo inteiro e cada uma dessas tem um cofre. E aqui são tudo pequenos rios que vai e desemboca tudo no Amazonas de Roma. Acho que além do meu Amazonas é o mar direto. Então é isso. E o povo está vendo tudo isso aí, está vendo, e não acorda. É a falsa doutrina que promete salvação para os outros. Entendeu? Promete salvação, irmão. Reza 2 Ave Maria, 3 Pai Nosso, e já arrancou a arma do purgatório, está salva. Que coisa nojenta que essa é uma doutrina falsa dessa. Espírito do erro, né? Espírito do engano, espírito do erro. E graças a Deus que Deus arrancou nós de lá. Oh, glória! Aleluia! E agora é Fátima, é Cristóvão, é Paulo, é Pedro e etc. Eles não podiam fazer com que sua religião pagã funcionasse com um só Deus. A única igreja que funciona com Deus só é essa igreja da mensagem, a igreja primitiva. As demais igrejas precisam de colocar Santíssima Trindade, precisa colocar... entendeu como é que é? Tudo quanto é santo, e faz aquele rol de membro de santo, santolatria, tudo para poder funcionar. Mas a igreja de Deus funciona com ele só. Ele só é que funciona. Oh, que coisa, eles não podiam. Portanto, o dividir em 3, porque um sozinho não dá conta de funcionar o sistema. Dividiu em 3 e fizeram intercessores dos santos, tal como havia feito de seus antepassados. Entendeu? Então vira aquele negócio. Falsa doutrina. Desde então o mundo não tem podido compreender que há somente um Deus em 3 ofícios. Não tem nada a ver com 3 pessoas, é 3 ofícios. Entendeu como é que é? 3 ofícios ou manifestações. Sabe que há um Deus, segundo a Escritura, mas eles procuram fazer a doutrina fantástica de que Deus é como um cacho de uva. 3 pessoas com a mesma divindade, distribuída igualmente entre todos. Porém, aqui em Apocalipse diz plenamente que Jesus é, o que era e o que há de vir. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é a letra A até o Z do alfabeto, ou melhor, ele é tudo. Ele é o Todo-Poderoso, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, ele é a videira verdadeira, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado ao gentio e recebido em cima na glória. É ele. Amém, Jesus. Oh, que coisa maravilhosa.
Não dá vontade de parar, né, irmão? Dá vontade de continuar, mas o tempo você já viu como é que é, né? Jesus pregou sobre o juízo para não dar coisa santa aos cães. Então você já sabe. Você vai pregar o evangelho correto, a doutrina correta, e você vê que a pessoa está escarnecendo, a pessoa não está dando ouvido, a melhor coisa que tem é parar. Entendeu? Ele pregou sobre a perseverança na oração. Nós temos que continuar perseverando na oração. Ele pregou sobre a porta estreita, e são poucos que entram por esse caminho da porta estreita. Você tem que saber disso, que eu vou lá para o tabernáculo lá para ver se as coisas vão melhorar para mim, coisa e tal. Não é assim. Eu vou lá porque lá eu vou encontrar a palavra da verdade e a minha alma ama a palavra. Sim, glória a Deus. Que é o sustento dela. Amém. Entendeu? Ainda que seja para passar dificuldade, luta e tanta coisa, mas eu quero a palavra de Deus. Que é essa que vai dar garantia para mim no final da jornada. Senão como é que nós vamos fazer? Veja, e ele falou sobre os falsos profetas também, aqueles que carregam a falsa doutrina e aquela coisa tudo. E quando Jesus concluiu o discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Isso está em São Mateus capítulo 7. Veja do versículo 1 até o verso 28. São Mateus 15. Jesus fala sobre a tradição dos anciãos, chamando de hipócrita. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Entendeu? Por isso que nem todos que dizem Senhor, Senhor, honra com os lábios. Fala de Jesus o dia inteiro. Mas o coração está longe, o coração está na novela, o coração está nos filmes pornográficos, o coração está no engano, o coração está no ultrapassagem, o coração está nisso, o coração está em desobedecer tudo que tem que ser obedecido. Coração. Os lábios, por isso que, se possível, foi enganaria até os escolhidos. Em vão me adora, ensinando doutrinas que não são que são preceitos de homens. São essas falsas doutrinas. 1 Timóteo 4, do verso 16, Paulo falando sobre apostasia. No verso 1 ao 16. Nos últimos tempos, ele pregou sobre a fidelidade e diligência no ministério. Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ô, irmão, a doutrina é coisa séria, irmão. Você sabe que Deus tem três coisas, o profeta fala na mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo. Ele diz que tem três coisas que o diabo usa para derrubar o homem, e ele usou para derrubar Jesus, lá em São Mateus capítulo 4, no Monte da Tentação. E ele usa para derrubar qualquer um de nós. Sabe qual é que é as três coisas? Mulher, fama e dinheiro, essas três coisas. Aí o profeta, você quer ver o que é doutrina? O profeta diz que Saul foi salvo. O diabo derrubou ele por causa da fama, mas ele alcançou a salvação. Ele diz que Sansão caiu por causa da mulher, mas ainda alcançou a salvação. Somente uma vez mais, e Deus teve misericórdia dele, alcançou. Mas Balaão, por causa do dinheiro, não alcançou. Por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura. Aquele que caiu por causa do dinheiro não conseguiu alcançar a salvação. Isso é Balaão. A doutrina de Balaão é condenada pela Bíblia Sagrada. Você já pensou que doutrina é essa de Balaão? Doutrina de querer fazer amaldiçoar, por que é isso? Você já pensou? Balaão, a doutrina de Balaão, ensinar Baraque a amaldiçoar, ó que ensinamento, amaldiçoar o povo de Deus. Isso é a doutrina de Balaão, então não tem jeito de caminhar com isso aí. Veja,
cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti, mesmo como aqueles que ouvem você. Se você perseverar firme na doutrina, você vai salvar você mesmo e aqueles que te ouvem. Veja, propondo estas coisas aos irmãos, Paulo ensinando Timóteo. Veja, você será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Boa doutrina. Paulo falando da boa doutrina. Agora, se nós entrar na doutrina de Paulo aqui, nós fica a noite inteirinha falando do evangelho de Paulo. Que é o evangelho que vai julgar o mundo. O mundo vai ser julgado pelo evangelho de Paulo. Você já viu isso? E ele diz: o evangelho que eu vos ensino, vos prego, não recebi de homem nenhum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. E no verso 8 de Gálatas, capítulo 1, ele disse: desceu um anjo do céu, ou nós mesmos, pregando uma outra coisa, além daquilo que já temos pregado, seja amaldiçoado. É muito sério. Por isso que quando Paulo fala, nós temos que obedecer. Inclusive o nosso profeta disse: os de Paulo entram, os meus também entram, porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Manda estas coisas e ensina-as. Seu exemplo dos fiéis. Paulo pedindo para Timóteo ser o exemplo dos fiéis. Pai e mãe, seja o exemplo dos filhos. Filhos, seja o exemplo dos seus amigos na escola, seja o exemplo. Todos nós temos esse compromisso de ser um exemplo para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Entendeu? Isso aqui é em tudo que você pode pensar. O patrão é o exemplo dos funcionários. Sabe como é que José falava com os funcionários? Ele chegava: José não é aquele que representa Jesus Cristo lá, o marido de Ruth, lá o Boaz. O xará do irmão Boaz. O irmão Boaz está escutando bem o que eu estou falando aqui. Está cansado, tadinho. Trabalhou muito hoje. Glória a Deus. É coisa boa dormir na casa de Deus. É a coisa mais boa que tem. O melhor lugar de dormir aqui. É melhor estar dormindo aqui dentro que tá lá para fora, atrás de videogame, atrás de coisa lá. Entendeu como é que é? Então Boaz, ele cumprimentava os funcionários assim: Deus abençoe você, Deus abençoe. É assim que ele cumprimentava eles. Você já pensou? Um exemplo. E os funcionários, da mesma forma, é um exemplo, né? É um funcionário exemplar, que deixa um rastro, alegria no trabalho, trabalha com satisfação, com alegria. Coisa mais triste que tem uma pessoa que trabalha reclamando. Esse aí, o dia que ele perdeu o emprego, ele não arruma outro. Só se ele arrumar um patrão reclamão também, aí dá certo, junto os dois. Irmão, tem que trabalhar dando glória a Deus. E tudo, a hora que encerrar tudo dentro de um caixão, ninguém vai levar nada, é todo mundo igualzinho. Aqui cada um Deus determinou para ser de um jeito. E naquilo que Deus chamou, nós temos que ser fiel a Deus naquilo que Ele chamou. Entendeu? Desperta o dom que há em ti, seja fiel. Aleluia! Oh, que coisa! Olha aqui para você ver uma coisa. Paulo falando sobre a unidade da fé, o vínculo da paz, o batismo do Espírito Santo, falando sobre a vocação. Descobre qual foi a vocação. Qual é a sua vocação? Eu tenho vocação de ser uma mãe. Então Deus vai te abençoar, vai te dar um casamento e vai te dar um filho para você educar ele. Se você tem essa vocação. Eu tenho a vocação de ser um pai e criar uma família. Então Deus vai te dar isso aí para você. Essa tua vocação. Eu tenho vocação de ficar solteiro o resto da vida. Deus vai te dar. Paulo ficou solteiro e ainda falou assim: fica como eu que é melhor.
É melhor sozinho do que mal acompanhado. Entendeu? Descobre o que é que está dentro de você. E aí você clama a Deus, Senhor, eu preciso do que está aqui dentro. Aí Deus fala para você, então sai procurando. Não fala. Fica na oração que eu vou te mostrar. Descobre a vocação. Unidade do pai com o filho. Ele pregou isso aqui. Efésios capítulo 4. Oh, que coisa boa. Há um só Senhor, há um só batismo, há um só Pai, há um só Deus. Sobre nós, conosco e em nós. Quebrou tudo. Jogou a Santíssima Trindade lá no inferno, no lugarzinho que ela merece. Entendeu? A unidade do Pai com o Filho. Ele pregou sobre o quíntuple de Efésio. O profeta diz que um pastor pode ser um evangelista. Também. Um pastor pode ser um mestre. Também. Um pastor, ele pode ser um apóstolo também. Pedro era pastor e era apóstolo. Mas um evangelista não pode ser um pastor. Um mestre não pode ser um pastor. Quando ele tem o dom de mestre definido, então ele é mestre. Quando ele tem o dom de evangelista, ele é evangelista. Haja visto que o evangelista ele não precisa nem ser casado, ele pode ser solteiro, ele é evangelista. Entendeu como é que é? Não tem problema, nada que impede. Mas o profeta diz que um pastor pode ser um evangelista. O pastor pode ser um mestre. O pastor pode reunir nele esses 5 ofícios, nele, no pastor. Não é fácil, meu irmão. Mas é isso, o pastor pode ser. Entendeu? Ele pode ser mais isso, o pastor pode ser mais isso. Ele pode ser um mestre, pode ser um pastor que sabe ensinar. O mestre é aquele que junta as palavras e tudo. Ele pode ser um evangelista, ganhador de alma. Ele pode ser um apóstolo, que o apóstolo é um enviado. Ele foi enviado para um lugar, para outro. Então o pastor pode assumir esse apostolado, né, também. Nós vemos isso na igreja primitiva. E qual é que é outro que tem? É 5 ministérios. E profetas. Ali no caso não é profeta no sentido maior. Falando de Moisés, de Noé, e ali é profetas. Então, aí o pastor pode ser um desses profetas também do quinto. Porque profeta é um pregador do evangelho, é um profeta. Inclusive é o ministério da noiva. É profetizar aquilo que já foi profetizado. Apocalipse capítulo 10, verso 11. Ali está o ministério da noiva. Então ele pregou sobre o quíntuple de Efésio, querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E uma coisa mais difícil do mundo é chegar ao conhecimento do Filho de Deus. Mas na primeira carta de João 5, 20 está escrito: e nós conhecemos o que é verdadeiro, veja bem. E no que é verdadeiro, estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Onde é que foi parar a Santíssima Trindade? Foi parar no inferno da onde ela veio. Entendeu como é que é? Eu, quando falaram isso aí para mim, eu fiquei bravo. Eu gostava, eu tinha um respeito pela Santíssima Trindade que eu não, assim, para mim era tudo na minha vida. Quando me mostraram na Bíblia que essa doutrina veio do inferno, eu falei, você está brincando, não fala isso aí. Pecado falar, não pode falar não. Fala não, bate na boca, rapaz, eu falei para o evangelista. Falou, não tem nada que bater na boca, não. Pega a tua Bíblia lá, eu tinha uma Bibliona católica, desse tamanho assim, esfolhada a ouro. Comprei 5 pagamentos de 180. Então um cara que era a Bíblia, moça, a Bíblia custa mais de um salário.
Ei, mas era grande, irmão. Que benção de Bíblia, viu? Glória a Deus por ela. A Bíblia é boa. O problema não está na Bíblia. A Bíblia é uma maravilha. A Bíblia católica é melhor do que as outras, irmão Maurício. Tem coisa que ela fala mais claro, né? Eu já vi o irmão Maurício mostrando coisa nela que é mais claro do que, entendeu? Na Vulgata Latina, né? Sobre o batismo e tudo. Abre a Bíblia lá em Malaquias 4, 5, abri lá, eis que eu vos envio o profeta Elias. Quem que é esse profeta? Então, está falando, está prometendo que ia enviar. Abre lá em São Mateus 17, 11, Elias virá primeiro e restaurará. Mas, pô, é verdade mesmo. E aí, a pessoa que pregou para mim não sabia ler, mas ele sabia onde é que estava. Aí ele mandava eu abrir, eu li a Bíblia, a Bibliona, foi uma benção. Aí fui achando, até que eu cheguei na conclusão que a Trindade veio do inferno. Eu falei, meu Deus, eu fui enganado tantos anos nessa coisa. Mas agora, graças a Deus, saiu do engano. Oh, que coisa! Ao conhecimento do Filho de Deus, coisa difícil. Paulo ensinou sobre isso. Veja, para que não sejamos mais menino inconstante, levado por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Irmão João Garcia, o senhor estava enroscado nessa Trindade também. O senhor escapou dela quando a mensagem chegou para o irmão. O senhor escapou dessa Santíssima Trindade. Graças a Deus. Escapou. Irmão Jair escapou, irmã Cirlei só escapou, irmã Cirlei. Graças a Deus. Graças a Deus, hein? Como é que a senhora ia sonhar que a senhora falava em Jesus, mas não tinha conhecimento dele mesmo como ele é? Como é que escapou? Como é que você deixa de uma igreja que é a coisa mais linda do mundo para reunir com meia dúzia de pessoas? Os outros acham que você fez um negócio muito ruim demais, largou de uma igreja grande para reunir com meia dúzia de pessoas. E ainda tem que dar janta para esse povo ainda. Reuniu com um pouquinho a gente, ainda tem que tratar desse povo. Glória a Deus. Ai, que coisa boa é você tratar do povo de Deus. Oh, glória! Atos capítulo 2. Na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Observe bem. Observe o discurso de Pedro. Ele falou sobre a profecia de Joel 28, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Veja, visões, sonho, profecia, tudo isso aconteceu com a igreja primitiva. E essa daqui é a continuação da igreja primitiva. Glória a Deus. Por isso que o mesmo Espírito Santo que operou lá, ele opera aqui no nosso meio. Oh, ele pregou sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ele pregou sobre a unidade do Pai com o Filho. Ele pregou, veja, houve uma pergunta: o que faremos, varões, irmão? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmão, se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, por favor, você não precisa levantar a mão hoje não, fala assim: pastor, marca meu batismo, se você queira fazer isso, pode fazer também, mas pensa nisso, vai para casa, vai dormir, põe a cabeça no travesseiro e fala: Senhor Jesus, o que eu vou ficar fazendo nessa terra aqui sem deixar que o nome do Senhor seja invocado na minha vida? Sendo que o próprio Deus ordenou que fizesse isso. Sendo que foi ele que ordenou para fazer. O que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou ser somente um ouvinte da mensagem? Não, eu tenho que ser um praticante. Vai pensando nisso. Jesus comparou a pessoa que pratica a palavra com aquele que edificou a casa na rocha. Que a tempestade... Marcos 16. A tempestade vem, São Mateus 7, 24 em diante, Marcos 16. Jesus diz: aquele que crê e for batizado será salvo.
Entendeu? Você quer edificar a tua casa na rocha? Começa pelo batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E as demais coisas Deus vai acrescentar. Oh, isso traz desespero. Oh, que coisa. E naquele dia, primeiro batismo, no dia de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo. Primeiro batismo, quase 3.000 almas foram batizadas. Entendeu? Quase 3.000 almas foram batizadas e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e dos profetas, na comunhão, no partir do pão, na oração. Entendeu? E a doutrina da Trindade veio do Concílio de Nicéia. Entendeu? Veio do inferno, porque não é outra coisa que você tem que falar a verdade. Então, o Concílio de Nicéia foi uma trama de Satanás, entendeu? O crente nominal e reuniu, juntou. Mudou até o aniversário do Deus do Sol para o aniversário de Cristo, para unir, irmão Maurício. Aí brindou a mesma coisa. E agora nós vamos pôr o aniversário de Cristo agora. Acabou-se. Aí os 25 de dezembro agora é Papai Noel para todo lado, e gasta, e comércio, e vai daqui, bola de Natal e tudo. É uma propaganda do paganismo. E Satanás dando risada do povo, enganando o povo. Entendeu? Com essa falsa doutrina de tanta coisa. Mas só que tem um povinho na terra, pouquinho, que está alegre, porque escapou disso tudo. Você escapou da idolatria, escapou da vaidade do mundo, escapou da falsa doutrina, escapou da condenação. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Porque aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Você escapou da condenação. Nós escapamos. Oh, Pai, não tem jeito de nós ir mais. Aqui tem que parar por aqui, irmão Paulinho. Nós tem que parar. Mas eu estou satisfeito. Amém. E você também está. Porque nós pode sair daqui, como o irmão João também já falou, e o irmão Dito na oração também orou, que para nós sair daqui alegre, feliz, regozijando. Entendeu? Na alegria, no amor. Senhor, muito obrigado, Senhor, ter livrado nós do laço do passarinheiro. Amém? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que tem um hino aqui que o quarteto vai cantar aqui na despedida, né? O hino de saída, não é isso? É isso? Então vamos reunir aqui para nós cantar o hino de saída. Antes, porém, nós vamos fazer a oração, encerrando o culto, aí eles ficam cantando enquanto os irmãos, né? Está despedindo, saindo, e os que querem ficar sentados esperando terminar o hino, também fica à vontade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Paulinho vem fazer a oração encerrando, né? E trazendo a gratidão a Deus nesse momento tão maravilhoso que nós passemos aqui. O mês que vem estaremos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo para mais um culto de bênção, e todos vocês estão convidados para estar conosco aqui. Amém, irmãos? Desculpa alguma coisa da nossa parte e que o Senhor Jesus abençoe vocês, tá? A doutrina da casa minha lá não é para ninguém fazer igual. Cada um faz do jeito que vocês quiserem. Para mim deu certo, para vocês pode ser que não dá, ué. Né? Para mim deu certo, graças a Deus deu certinho. A doutrina dos 16 anos funcionou. Os homens não acompanhou, não. O homem eu estabeleci que tinha que ser de 18 para cima. O Felipe meu com 17 arrumou uma namorada, mas é a mulher dele hoje. Quer dizer que ele arrumou uma namorada com ele. Ele não obedeceu, não. O Felipe não conseguiu obedecer. Eu tinha estabelecido, os homens é mais duro para obedecer, as mulheres são melhor, elas obedecem mais às moças, a ordem do pai do que os moços dão uma extraviada às vezes, amém? Em nome de Jesus Cristo, por favor. Deus abençoe cada um, que esse curso seja mais um marco na nossa vida. Amém. E já agradeço cada um que esteve presente, e mês que vem nós estamos aqui. Deus quiser. Aí nós estiver aqui nessa terra. Então, oramos. Sim, Pai.
Senhor, meu Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse culto, Senhor Deus. Que Ele possa estar abençoando cada pessoa que entrou por essas portas, Senhor Deus. Aqueles que ainda não batizaram, Senhor Deus, que Ele possa abrir um entendimento, Senhor Deus, que Ele possa chegar no teu santo batismo, Senhor Deus, que possa receber o seu nome, Senhor Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus. Oh, meu Deus, agora leva cada um em segurança para casa, Senhor Deus. Guarda no caminho, Senhor, livre de todo mal, Senhor Deus. É meu pedido em teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém.